Banco Central confirma vazamento de dados de 46 mil chaves Pix do Brasil. E você vai ver também. Após cobranças do governo, Nízia Trindade demite diretor e secretário do Ministério da Saúde. Exoneração veio após a reunião ministerial. Último dia do verão coincide com o fim da onda de calor sufocante e tem previsão de tempestades para boa parte do Brasil. Após ser condenado por 4 anos e meio por violência sexual, defesa de Daniel Alves pede liberdade provisória do jogador. E ainda, Banco Central do Japão aumenta a taxa básica de juros pela primeira vez em 17 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Chegamos agora no início da tarde, a 1h04 para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa terça-feira. Vem comigo. O Banco Central comunicou o vazamento de dados cadastrais de mais de 46 mil chaves Pix após uma falha de segurança. Mas a instituição destacou que os dados protegidos por sigilo, como saldos e senhas, não foram afetados. Um total de 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, e a empresa de pequeno porte limitada tiveram dados cadastrais vazados. Segundo o Banco Central, esse foi o 6º vazamento de dados desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos em novembro de 2020. E o vazamento teria acontecido por causa de falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. O Banco Central garantiu que são dados cadastrais e que não afetam a movimentação de dinheiro. Os dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não teriam sido expostos. O BC esclareceu ainda que decidiu divulgar o incidente em nome do compromisso com a transparência, mesmo sem a necessidade de comunicação por causa do baixo impacto potencial para os clientes. Todas as pessoas que tiveram informações expostas serão avisadas somente por meio de aplicativo oficial do banco. Com isso, os clientes devem desconsiderar comunicações como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagem e por e-mail. Com a exposição, os dados ficaram visíveis para terceiros durante algum tempo e podem ter sido capturados. O Banco Central informou que o caso será investigado e que sanções poderão ser aplicadas. A Polícia Federal faz hoje uma mega operação contra a facção criminosa Comando Vermelho. São cumpridos 35 mandados em 3 estados. Cerca de 150 agentes da Polícia Federal cumprem nesta terça-feira 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária contra integrantes da facção carioca Comando Vermelho. Os investigados pela Operação Nexum 27 estariam envolvidos em tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Os mandados são cumpridos nas cidades de Vitória, no Espírito Santo, Governador Valadares, em Minas Gerais, e na cidade de São Paulo. A investigação teve início em julho do ano passado, com a prisão em flagrante de um homem de 30 anos. O criminoso foi surpreendido durante a fiscalização da Polícia Federal ao desembarcar de um ônibus que saiu do Rio de Janeiro. Ele transportava drogas, arma de fogo e munições. Com o avanço das apurações, a PF verificou a existência de uma rede criminosa voltada para o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, atuando nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com penas que podem chegar a 25 anos de reclusão. Além do comércio ilegal de armas de fogo, crime com pena máxima de 12 anos de reclusão. E após ser cobrada pelo governo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, demitiu o secretário e o diretor de gestão hospitalar da pasta. A crise nos hospitais do Rio de Janeiro, com problemas no atendimento, foi uma das críticas feitas por Lula a Nízia Trindade na reunião ministerial desta segunda-feira. Depois da cobrança, foram demitidos o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Teles. Magalhães havia assumido no fim de semana um comitê gestor especial para os hospitais cariocas. Mas ele foi apontado como um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações em hospitais federais.
Magalhães será substituído interinamente por Newton Pereira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Pereira também fica encarregado de gerir o novo comitê. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a saída do atual secretário, mas admitiu publicamente a demissão do diretor de gestão hospitalar, Alexandre Telles. Segundo a pasta, ele será substituído pela superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga, que passa a acumular funções. Telles teria ainda mais poder no Ministério da Saúde em abril. O departamento que ele comandava iria concentrar as compras e contratações das 6 unidades hospitalares da rede federal no Rio. Isso era uma tentativa da pasta de acabar com o abandono e o desperdício que assolam os hospitais. Com a exoneração, médicos e pacientes dos hospitais federais estão em dúvida sobre se os hospitais vão ficar sujeitos ao histórico de apadrinhamento político e ineficiência. Seguimos ao vivo agora, 1h09. E olha só, recordes de temperaturas foram registrados em vários municípios do Brasil nessas últimas semanas por conta da onda de calor. Onda de calor classificada como sufocante, que está aí com as horas contadas. Mas sabe aquela história de tem uma notícia boa e uma má notícia? Pois é, a boa eu já contei e a má é que o fim dessa onda de calor vem acompanhado aí de temporais em boa parte do Brasil já a partir de hoje. Então, para a gente saber quais regiões merecem cuidado redobrado, resolvemos trazer o tema tão comum das conversas de elevador como assunto aí da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o tempo pelo Brasil, eu recebo agora Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos lá. As 5 regiões estão aí sob alerta para tempestades hoje. Aonde são esperados os volumes mais expressivos? Então, a gente tem um cenário mais propício, né, para temporais, principalmente no Rio Grande do Sul, devido a algumas instabilidades que se deslocam ali da Argentina. A gente tem também esse cenário de temporais mais intensificados, principalmente na região ali sudeste do Brasil, sul de Minas Gerais, pegando o Vale do Paraíba e também parte do sul do Rio de Janeiro, e a faixa norte e nordeste do Brasil, devido à influência da zona de convergência intertropical, que ela está influenciando a região ao longo da semana e vai seguir ao longo de hoje, né, e favorecendo a ocorrência de temporais e tempestades ao longo do dia de hoje. É importante, pessoal, que pretende sair aí no finalzinho da tarde, ficar muito atento e de olho na Climatempo. O outono de 2024 começa oficialmente à 00h06 desse 20 de março. Se estende aí até às 17h51 do dia 20 de junho, claro, pelo horário de Brasília. O que esperar dessa estação, da estação de outono? Teremos temperaturas mais amenas ou ela também será marcada por temperaturas mais elevadas por conta do El Niño? Então, é sempre importante falar dessa relação com o El Niño, né? Ele tem esse importante impacto no Brasil e ele bagunça basicamente o clima do Brasil, mas ele está perdendo intensidade, né? A partir de fevereiro ele começou a perder intensidade, mas nesse inicinho de outono ele vai se fazer presente ainda. Então a tendência é que principalmente os primeiros meses do outono seja influenciado por esse caso do El Niño aí que ele faz nas temperaturas, né, deixando ela um pouquinho acima da média em amplas áreas do Brasil. E a tendência vai ser, né, de temperaturas um pouco acima da média, principalmente na região mais norte, centro-oeste, parte do sudeste brasileiro. Para a faixa mais sul do Brasil, pegando principalmente o Rio Grande do Sul, a gente vai ter temperaturas basicamente dentro da média. Ali na faixa também mais norte, do sudeste, pode-se dizer, ali pegando basicamente Minas Gerais e faixa centro-sul da Bahia ali, a gente tem uma tendência de temperaturas aí dentro da média. No restante, a gente vai seguir com esse efeito mais pronunciado ainda do El Niño, com temperaturas um pouquinho acima da média. Bom, sei que ainda estamos em plena terça-feira, mas quem se prepara para descer para a Baixada Santista ou para o litoral norte de São Paulo deve se preparar para frio e chuva. Conta mais para a gente, Guilherme, sobre a primeira frente fria do outono que traz alerta para essa região, é isso?
Exatamente. Então, a partir dessa quarta-feira, a gente vai ter uma importante frente fria ingressando lá pelo sul do Brasil, né? E frente fria, quando ela vem nesse forte contraste de massa, uma massa muito fria, né, que é a frente fria, com esse calorão que a gente está sentindo aqui no sudeste e no centro-oeste, ela é muito preocupante, porque esse choque de massas muito intensos, ela favorece a formação daquelas famosas cumulonimbus e das famosas chuvas de verão, a intensificação dessas chuvas, né? Então, a tendência é que ao longo da quarta-feira essa frente fria ingresse ali pelo sul, vá aumentando as instabilidades e comece a se deslocar em direção ao sudeste. Ela deve chegar no sudeste na sexta-feira e, consequentemente, deve deixar as instabilidades mais intensificadas já na sexta-feira e ao longo do final de semana, como a gente sabe, aquela circulação após a passagem da frente fria, vai manter as instabilidades ainda no estado. Então vai ser um final de semana, infelizmente, de pouca praia e muita instabilidade, muita chuva aí para quem está se programando para ir para o litoral. Pois é, para quem estiver se programando para ir para o litoral, é frio e chuva a previsão. Conversamos com o Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação aqui no nosso espaço. Obrigado, bom trabalho para vocês. Até mais. Bom, e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estudam um tratamento alternativo para casos graves de dengue. Pois é, os cientistas ainda tentam determinar qual a melhor formulação da proteína anexina A1 para otimizar o progresso da terapia. Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais, que pode colaborar na identificação e no tratamento de casos mais graves de dengue, está em avanço na instituição de ensino. O Brasil registrou 561 mortos pela dengue e chegou a 1.889.206 casos prováveis da doença, batendo o recorde histórico de registros em 78 dias. A pesquisa, iniciada em 2015 e publicada na revista internacional eLife em 2022, ganhou destaque ao revelar que a proteína anexina A1, além de desempenhar um papel importante na identificação da gravidade da dengue, também representa um freio para a inflamação desencadeada pela arbovirose. Segundo o estudo, nos casos mais graves, os índices das proteínas são mais baixos. Além disso, os testes realizados em camundongos evidenciaram que os animais que receberam uma porção ativa da anexina A1 desenvolveram formas mais leves da doença. Os desafios dos pesquisadores agora estão em identificar a melhor formulação e avançar para a produção em maior quantidade e com qualidade adequada para prosseguir com os novos testes. Agora, 1h16, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Após ser condenado por 4 anos e meio de prisão por violência sexual, defesa de Daniel Alves pede liberdade provisória do jogador. E ainda, Banco Central do Japão aumenta a taxa básica de juros pela primeira vez em 17 anos. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques desta terça-feira para você. A defesa de Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro, solicitou nesta terça-feira ao Tribunal de Justiça da Espanha a liberdade provisória do jogador brasileiro, preso desde janeiro de 2023. Em uma audiência nesta terça-feira em Barcelona, o ex-jogador afirmou que não fugiria do país. Todas as partes envolvidas compareceram a um tribunal de audiência de Barcelona para uma breve sessão a portas fechadas, destinada a avaliar o pedido de liberdade. O Ministério Público já se posicionou de forma contrária. A defesa de Alves argumenta que ele já cumpriu 1/4 da pena imposta pelo tribunal no final de fevereiro, o que, no caso de uma sentença definitiva, habilitaria os benefícios penitenciários.
Alves, que estava na prisão e participou da audiência por videoconferência, declarou aos juízes que não fugiria caso obtivesse a liberdade provisória. Ele propôs o depósito de uma fiança ou a entrega dos passaportes para garantir a permanência na Espanha. Depois de um julgamento com grande cobertura da imprensa, a seção 21 da audiência de Barcelona condenou o jogador a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma casa noturna no final de 2022. E amanhã, quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro analisa se o ex-jogador Robinho deve cumprir sua condenação por estupro aqui no país. Os magistrados irão avaliar o pedido da Justiça italiana de homologar uma sentença de 9 anos de prisão imposta ao ex-atacante em 2017 e ratificada em última instância em 2022. A tendência é que a Corte aprove o pedido da Itália, o que significaria uma decisão inédita na Justiça brasileira. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa hoje a reunião para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa é de um novo corte no fim da rodada de discussões nesta quarta-feira. O Copom vai discutir o percentual da taxa Selic da economia. Os analistas do mercado financeiro esperam por um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Atualmente, essa taxa está em 11,25% ao ano. Se sair o novo corte, vai ser o 6º seguido. A rodada de discussões deve terminar nesta quarta-feira. Caso o ritmo de quedas se mantenha, o novo patamar da Selic de 10,75% vai ser o menor desde fevereiro de 2022. A taxa vem em uma sequência de quedas iniciada em agosto de 2023, correspondendo às expectativas do mercado financeiro. Em dezembro, diretores do órgão já haviam projetado reduções da taxa para os encontros seguintes. Na ata da última reunião, o comitê concordou com o ritmo de cortes para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. A avaliação levou em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Se isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. A inflação no Brasil encerrou 2023 em 4,62%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,50%. O teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E por falar em taxa básica de juros, o Banco do Japão elevou nesta terça-feira sua principal taxa de juros pela primeira vez em 17 anos. O banco promoveu a política monetária ultra flexível para estimular o crescimento econômico e o aumento de preços após décadas perdidas de estagnação e deflação. Mas nesta terça-feira, a instituição anunciou em um comunicado que a taxa de juros de curto prazo passará do atual menos 0,1% para entre 0% e 0,1%. A nota acrescentou que o banco avaliou o ciclo virtuoso entre salários e os preços e considerou que se vislumbra que a meta de estabilidade no aumento dos preços de 2% será alcançada de maneira sustentável e estável. A decisão vai tornar os empréstimos mais caros para consumidores e empresas, mas vai permitir que os bancos ganhem mais dinheiro com seus empréstimos. Também vai aumentar a fatura da dívida nacional do Japão, calculada em 260% do PIB, um dos níveis mais elevados do mundo. Nos últimos 2 anos, os bancos centrais das grandes economias, começando pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, aumentaram as taxas de juros para conter a inflação provocada pela invasão russa da Ucrânia em 2022. Embora a inflação tenha alcançado 4% no Japão, o Banco Central decidiu manter as suas taxas em território negativo, como estavam desde 2016, para tentar incentivar os empréstimos. A política contrária adotada pelas outras potências também provocou uma desvalorização do iene em relação ao dólar, e o Japão perdeu o posto simbólico de terceira maior economia do mundo, ocupado atualmente pela Alemanha. E hoje eu te convido para um passeio com imagens de uma câmera diferente. Vamos passear novamente por Londres, só que dessa vez
com imagens ao vivo de uma câmera corporal. Pois é, te convido para um giro comigo por um outro ângulo. Começamos passeando por um lugar, gente, chamado de Covent Garden, que é a principal área de entretenimento e teatros de Londres. Vale ressaltar que, na diferença de fuso horário, eles estão 3 horinhas à nossa frente, ou seja, enquanto aqui agora são 13 horas e 25 minutos, por lá agora são 16 horas e 25 minutos, está de tarde. É um movimento nas ruas, né? Ele se mantém constante, muitos veículos e pessoas passeando aí por todo lado. Vocês repararam que apareceu nessas imagens aquela cabine, gente, aquela cabine telefônica clássica de Londres? Está aí, ó, aparecendo agora na sua tela, essa vermelhinha. Aqui no Brasil quase não existe mais orelhão, mas por lá essas cabines seguem firmes e fortes e não tem quem chegue na Inglaterra e não queira tirar, é claro, uma foto por lá. Virou até um cantinho instagramável. Enquanto o nosso viajante se mantém aí a passeio, a gente fica por aqui, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde e até mais.